Olá! Hoje vamos falar sobre o primeiro Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é a erradicação da pobreza. O primeiro objetivo visa erradicar a pobreza extrema em todas as suas formas e em todos os lugares do mundo, até pelo menos 2030. Vamos falar mais sobre isso. Como eu já estou dizendo, essa meta de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, ela visa a erradicação da pobreza nas suas mais diversas formas. Muitas questões sociais, elas caracterizam por si só o que a gente pode chamar de pobreza, ainda mais a pobreza extrema. Vulnerabilidade alimentar, vulnerabilidade menstrual no caso das mulheres, assim como falta de questões de pré-natal, que isso também está ligado à saúde pública, a vulnerabilidade de acesso a determinados tipos de medicamentos, a falta de condições de moradia dignas, ou seja, moradia precária, a falta de saneamento básico. Tudo isso corrobora uma situação de vulnerabilidade relacionada à pobreza. É um comentário meu que qual o grande problema da pobreza extrema, além das questões óbvias, E por que ela é uma questão tão urgente e que precisa ser erradicada. Quando numa sociedade não existe oportunidade de ascensão social para as pessoas que estão na pobreza, essa pobreza ela vai ser perpetuada. Se as pessoas não têm condições, seja através de programas de assistencialismo por parte do governo, educação, oportunidade de estudo. Se a pessoa não tem oportunidades dadas pelo governo, pela iniciativa privada, por aquele país como um todo, aquele sistema, para que ela saia da pobreza, essa pobreza não tem condições de ser erradicada. Existe um perpetuamento da pobreza. Isso, em algumas determinadas regiões do nosso país, ainda é uma realidade. Por isso, se faz extremamente necessária uma política de assistencialismo social. E é com base nisso, nessas políticas públicas, que nós fazemos o curso, São determinados problemas sociais e como eles podem ser, erradicados, como eles podem ser resolvidos. A questão da pobreza é uma questão central. Países considerados desenvolvidos são países que têm um bom IDH, que é nada mais do que o Índice de Desenvolvimento Humano, que não só integra as questões de bem-estar social, ou seja, é muito pouca ou nenhuma a porcentagem de pessoas que passam por situações de vulnerabilidade e quem dirá pobreza. Países com bom IDH são países com pouca ou nenhuma pobreza. São países onde as pessoas conseguem ter bem-estar, viver bem, se desenvolver e ter um acesso amplo e igual, tanto com relação a consumo, quanto a bem-estar, quanto a oportunidade. Tudo isso engloba as questões de erradicação da pobreza. E agora eu vou falar mais precisamente para vocês sobre as metas que estão dentro desse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 1, que é a erradicação da pobreza. Só fazendo uma breve explicação, como essa é a nossa primeira aula, as metas elas são subitens dessa parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e elas visam dar mais especificidade àquele determinado objetivo. Ou seja, é como se fosse um plano de ação mais pormenorizado para fazer esse objetivo concluído, essa questão social ser resolvida de fato. A meta 1.1 é a erradicação da pobreza de todas as pessoas, em todos os lugares. O que caracteriza uma pessoa como em situação de pobreza, de pobreza extrema? É uma pessoa que ganha menos de 1,90 dólares por dia, $1,90 por dia. Esse parâmetro ele foi criado pela ONU. Existe uma grande quantidade de pessoas no mundo que ganha menos do que isso, ou eventualmente algumas até chegam a não ganhar nada por dia, Esse parâmetro ele foi construído dessa forma com base nos estudos
da ONU para saber o que caracterizaria de fato pobreza quando uma pessoa é considerada em pobreza extrema ou não. Então isso é bom vocês gravarem porque serve de argumento. O que caracteriza, com base nos critérios da ONU, uma pessoa que passa por uma situação ou está, né, numa situação de pobreza extrema? Aqueles que ganham menos de 1,90 dólares por dia. A meta 1.2, ela, ao meu ver, já é um pouco mais conservadora. Ela é de reduzir pelo menos a metade até 2030 a proporção de homens, mulheres, crianças e idosos. Reduzir pela metade até 2030. A meta 1.2, ela já é um pouco mais conservadora. É reduzir pela metade até 2030 a proporção de idosos, homens, mulheres e crianças que estão na faixa da pobreza extrema. Quando eu digo que essa é uma meta mais conservadora, é porque esse objetivo de desenvolvimento sustentável, ele começa falando da erradicação. E aí na meta 1.2, ele já fala da redução pela metade até o ano de 2030. Por que a redução até a metade? Dependendo do percentual de pessoas em uma determinada região, um determinado país, que estejam em condição de pobreza extrema, de extrema vulnerabilidade, às vezes esse número é tão grande que a redução pela metade, principalmente desses grupos vulneráveis, que são idosos, mulheres, crianças, essa redução ela já se torna um grande ganho. Então, eu acredito que a ONU, ela se preocupou na meta 1.2 em relativizar justamente para que essas metas sejam palpáveis realmente. Você vê uma característica da ONU de querer trazer as metas, como ela própria diz também no 1.2, trazer isso para a realidade de cada país. Então é como se ela dissesse, olha, você país não consegue erradicar, seja pela sua situação financeira, seja porque você está passando por uma guerra, teve uma questão política que não deixou isso acontecer, a erradicação pela metade da pobreza extrema já será um grande ganho. A meta 1.3, ela fala na implementação de medidas de proteção social para esses grupos vulneráveis. Como eu falei, a erradicação da pobreza, ela precisa ser solucionada. Como um Estado erradica a pobreza, ele soluciona este problema. O Estado, ele precisa oportunizar as pessoas, através, do imposto, da renda que ele arrecada, fazer programas de assistencialismo para que a questão da vulnerabilidade, da pobreza extrema, seja erradicada. Quando a situação da pobreza se torna um problema social, isso deixa de ser algo de responsabilidade privada e se torna um problema do Estado. Então cabe ao Estado medidas de proteção social para que isso auxilie a pobreza a ser erradicada. Como eu havia falado no início do vídeo, eu dei alguns exemplos de como programas sociais, eles conseguem erradicar ou auxiliar na erradicação da pobreza. Como você pode fazer isso? Através de políticas públicas de assistencialismo social, seja de incentivo à educação, seja através de auxílios do governo, para que impeça a questão aqui, e que eu vejo muitas críticas, e que pode ser que para você jovem tenha sido um pensamento, algo que passou pela sua timeline. As medidas de assistencialismo social, elas não visam bancar a pessoa para que ela nunca mais vá trabalhar na vida e vá viver às custas do governo. Ela tem que ser vista como uma medida de assistencialismo transitório para que dê àquela pessoa condições dela alcançar algo melhor enquanto ela está numa posição de vulnerável. Por exemplo, alguém que ficou desempregado, está passando por uma situação de vulnerabilidade, ela precisa de assistencialismo para passar por aquela situação e conseguir algo melhor. Um jovem que nasceu numa situação de pobreza extrema, ele precisa de condições de educação, ele precisa de alimentação digna, ela precisa de segurança menstrual,
de condições de saúde pública para que isso possa ser um degrau para que ela saia dessa situação. Quando um país se preocupa em fazer crescer e erradicar a pobreza da sua população, ele faz isso com consciência de que essas medidas assistencialistas são transitórias, porque ele fará essas medidas para uma geração e a geração seguinte tende a melhorar o seu padrão de vida e não precisar tanto dessas medidas. A erradicação da pobreza, ela visa isso, sanar o problema da pobreza. Não é algo permanente e eterno de que as medidas assistencialistas terão que continuar sendo pagas. Quando medidas assistencialistas estão sendo pagas ad eternum, é um sinal de que a erradicação ela não está acontecendo, correto? As medidas elas têm que ser vistas tanto pelo governo quanto pela própria população, quanto transitórias para melhoria das condições sociais daqueles que precisam. Bom, o 1.4 ele fala que até 2030 a meta seria garantir determinados tipos de serviço a homens e mulheres, como serviços financeiros, incluindo microfinanças, propriedade, herança e alguns tipos de serviço básico. Isso, ao meu ver, entra num rol de serviços sociais, onde por muitas vezes pessoas que estão em situação de extrema pobreza, extrema vulnerabilidade, não têm acesso. Por exemplo, o acesso, e isso fala-se também na meta 1.4, o acesso até às tecnologias mais básicas, elas são por muitas vezes inexistentes àqueles que têm situação de extrema vulnerabilidade, extrema pobreza. Quem dirá conhecimentos sobre finanças, conhecimento sobre aquilo que se pode herdar, questões de propriedade, serviços econômicos como acesso a bancos para fazer determinados tipos de pagamento. Então, o que eu quero dizer com isso é que os serviços que às vezes, serviços e direitos que para nós, por muitas das vezes, soam tão básicos, tão corriqueiros, eles precisam ser eficazes a ponto de realmente chegar a pessoas que precisam disso e que muitas das vezes, seja pela questão da pobreza que se liga a um extremo isolamento realmente dessas pessoas do que uma parte privilegiada da sociedade tem acesso. E não precisamos ir longe, muitas vezes em localidades rurais, tem, por exemplo, dificuldade de acesso à internet, locais de interior, locais da região norte do Brasil, e depois, mais adiante, eu vou abordar isso mais especificamente. Existe essa dificuldade de acesso a serviços sociais e básicos. Então, a interpretação dessa meta 1.4 é essa: o acesso a serviços sociais básicos também é um instrumento de erradicação da pobreza extrema. Como eu havia falado anteriormente, na meta 1.4 existe uma questão social de acesso a informações que por muitas vezes é crucial para salvar a vida das pessoas. E se tratando de pessoas em situação de extrema pobreza, muitas vezes essa informação não chega a tempo. A questão do item da meta 1.5, ela fala de redução de riscos de desastres e exposição a desastres de pessoas em situação de extrema pobreza. Esses desastres, sejam eles naturais ou urbanos, eles ocorrem de diversas formas. Por exemplo, pessoas em comunidades que sofrem de deslizamento, pessoas que moram em áreas próximas a rios e perdem suas casas, pois tudo se alaga, pessoas que moram até realmente em bairros pobres e passam por situações
num contexto de desastre natural e perdem tudo. Isso quando não perdem a própria vida. Então, é um objetivo, sempre deve ser, um objetivo social e um objetivo do governo erradicar ou reduzir ao máximo o nível de exposição de pessoas, principalmente em situação de vulnerabilidade extrema, à propensão a desastres naturais. Na prática, eu gostaria de dizer aqui como isso é possível, tanto através da conscientização dessas pessoas para que não construam em áreas de preservação ambiental de forma irregular. Outro ponto importante é o contato, principalmente de líderes comunitários, com a defesa civil, a implementação de alarmes em determinados locais para que essas pessoas consigam sair a tempo, se possível até mesmo a construção de conjuntos habitacionais para que essas pessoas possam ser retiradas de fato desses locais que possam colocá-las em risco. Tem que existir todo um trabalho realmente social e de conscientização a ser feito com essas pessoas para evitar de fato que o desastre aconteça. E caso ele tenha acontecido, de mitigar da melhor forma possível os danos para essas pessoas que muitas vezes perderam o pouco que tinham. Basicamente disso que fala o item 1.5. Bom, pessoal, nós acabamos de fechar o nosso primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável, que foi a erradicação da pobreza extrema. A partir de agora, na sua apostila, você vai conseguir ver propostas de tema de redação. Sugiro que vocês treinem e com isso vocês podem já se utilizar desse amplo arcabouço de argumentos referentes a esse objetivo de desenvolvimento sustentável. Até a próxima aula.